Começamos o culto, falamos de Pedro e Jesus dizendo que ele precisava se converter do eu para Cristo, dos seus sentimentos para a palavra de Deus. De certa forma, apesar de ter meditado durante a semana, isso se encaixa perfeitamente no que queremos ver. Nós acabamos de cantar o hino que diz: por que me amas? Não poderia entender. Isso é lindo, isso é maravilhoso, mas há um grande problema. Falei que hoje as pessoas, toda a nossa cultura e todo o humanismo secular exacerbado, né, diz que tudo é sobre sentimento. Como o humanismo secular vem de uma visão ateísta e materialista da vida, né, tudo é só matéria, é óbvio que você pode construir as coisas e não existe verdade, existe como eu me sinto. E tudo sobre o humanismo secular é fazer você se sentir o melhor possível. E isso aumenta o problema natural do coração humano. Pedro se sentia forte, Jesus disse que ele era fraco. Ele ia ficar com o que sentia ou ia acreditar no que Jesus disse? Ele ia se conectar com a realidade para que seu coração fosse mudado, ou ele não se conectaria com a realidade, porque fazia ele se sentir mal, Jesus falar que ele o trairia, por exemplo. Mesmo se isso fosse verdade ou não. Eu falei sobre a ideologia dos nossos dias, que alguém quer ser chamado por um pronome que não é o certo, mas é o que ela vai se sentir bem. E se você não fizer isso, você é uma pessoa sem empatia, uma pessoa que faz aquela pessoa se sentir mal. A questão não é mais, é verdade ou é mentira? A questão é, como isso faz eu me sentir? E hoje nós falamos, tu me amas. Eu não sei como tu me amas, mas há um problema grave. Nós definimos o amor como? Não é? Para o homem natural em geral, e hoje mais ainda, me amar é fazer coisas que me façam me sentir bem. Todos nós viramos meio crianças e adolescentes, sabe? Quando crianças falam coisas que você, adulto, acha ridículo. Meu pai não me ama, porque ele não me deu a bicicleta que eu queria. Portanto, a definição de amor é muito simplória e egocêntrica, né? Me amar era me dar a bicicleta. Se meu pai não me deu a bicicleta, então ele não me ama. Tudo que eu quero o papai não faz. E eu me sinto mal sem a bicicleta. Se ele me amasse, então ele sabe que eu quero tanto essa bicicleta, ele teria me dado. Isso parece tão infantil, mas é como mais ou menos as pessoas se sentem. Para a nossa cultura em geral hoje, me amar é fazer eu me sentir bem. Me amar é fazer qualquer coisa, não me conectar com a realidade. Se você falar que algo que eu estou passando ou expressando é um problema do coração e aquilo é um desvio da verdade, você faz eu me sentir mal, você tem que compreender isso. É óbvio que aparece logo uma explicação humanista secular para a pessoa se sentir bem, se sentir uma vítima, etc. E há algo em Jesus que a gente acabou de dizer que nos ama, há algo em Jesus que ofende. É óbvio que não o Jesus domesticado que criamos para caber na moldura da cultura moderna. Não o Jesus de voz suave, mão perfumada, que sempre dá razão ao que sentimos, sempre sorri condescendente enquanto afundamos em nosso narcisismo. Não esse, mas o Jesus verdadeiro. Esse que a gente diz que ama realmente o seu povo. O Cristo das Escrituras, o Filho do Deus vivo, que abre a boca e as máscaras caem, como Pedro, aquele corajoso que ia até a morte, que fala e os corações se despedaçam. Esse Jesus, o real, o invencível, eu diria impiedosamente misericordioso, sei que essas duas palavras podem ser usadas juntas, e o que nos escandaliza não é o seu poder, mas é o seu amor. Porque o amor de Jesus, a gente poderia pensar que algumas coisas em Jesus nos escandalizariam, mas não o seu amor. Mas o amor de Jesus nos escandaliza, e não é o seu poder, é o seu amor, porque o amor de Cristo não é gentil no sentido moderno da palavra.
as pessoas ficavam ofendidas, elas iam embora, porque ele foi abusivo no que ele falava, hoje diriam, não é? O amor dele não é passivo, não é decorativo, o amor dele não é diplomático. O amor de Cristo é como um incêndio, destrói o que não pode ser levado para o céu. Você pode levar seu ego para o céu? Não, não é? Então o objetivo dele é destruí-lo. E sabe qual devia ser o seu objetivo? Destruí-lo também. Devia ser o objetivo de Pedro. Tudo que você não pode levar para o céu, que está em seu coração, deve ser destruído. Se você acha que ser amado é alguém fazer aquilo que faz você se sentir bem, exatamente as coisas que provavelmente terão que ser destruídas, estamos com um grande problema pela definição da palavra. O amor dele é como um bisturi afiado nas mãos de um cirurgião que sabe que não vai salvar nossa vida se não cortar profundamente. Ele não está tão interessado se vamos nos sentir bem, mas até aonde o bisturi precisa ir, não é? É o que a gente espera de um bom cirurgião. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige o que ama, e açoita, uma palavra mais forte ainda, e açoita todo aquele que recebe por filho. Esse versículo não deveria ser apenas lido, ele deveria nos arrancar um fôlego, não é? O Deus do universo corrige quem Ele ama, Ele açoita seus filhos. O verbo é muito forte, doloroso, incômodo, porque o amor verdadeiro é incômodo. Não é verdade que o amor verdadeiro passe nem perto de fazer só as coisas que me fazem me sentir bem. Não é verdade que uma coisa é verdade na Bíblia se faz eu me sentir bem, portanto ela pode ser boa para algumas pessoas que estão aqui, ruim para outras, porque fez aquelas se sentirem bem, mas fez as outras se sentirem mal. O amor verdadeiro não consente com nossa destruição. O amor verdadeiro, quando nos vê dormindo sobre trilhos, grita e não pensa, ele está muito cansado. Ele empurra, sacode, machuca para salvar, mas fomos ensinados a crer que o amor é conforto. Amor é prover em cada situação da vida a palavra mais confortável, é fazer a pessoa se sentir melhor possível. Nós acabamos sendo convencidos de que Deus é um terapeuta. Tudo que o terapeuta quer é que você se sinta bem, mas Deus não é um terapeuta. Nem o culto é uma sessão de terapia, nem quando você está com a sua Bíblia no seu quarto, você está numa sessão de terapia. O objetivo dela não é simplesmente fazer você se sentir bem. E o Evangelho para muitos é um sussurro carinhoso para o nosso ego. Mentira, 1000 vezes mentira. O Evangelho começa com, antes de ouvirmos realmente a doçura do Evangelho, más notícias, começa com confronto, começa com notícia terrível. Pedro, você vai me negar. Você é totalmente centrado em você mesmo, você está assim. E quando nós ouvimos o Evangelho pela primeira vez, a verdade chega para nós dizendo: você está morto, você é ímpio, você é mau, você é cego. E Jesus, em sua misericórdia, Ele não só avisa isso, Ele diz com todas as palavras, em Mateus 7,11: se vocês, sendo maus, dão boas coisas aos seus filhos. Agora, você se sentia elogiado por essa frase? Se vocês, que são maus, conseguem dar boas coisas, você pensa que Deus daria coisas ruins? Ou seja, numa tacada Ele chamou todo mundo de mau. Isso me fez me sentir mal, não me sentir amado. Como assim? É assim que ele começa, com um diagnóstico letal, porque só assim podemos suplicar pela verdadeira vida. Ele não sussurra autoafirmações enquanto nos tornamos nossos próprios deuses, enquanto tornamos nossos sentimentos o padrão da verdade, o padrão do amor. Ele não manda flores para nossa cela, enquanto nós morremos dentro da cela. Ele derruba a porta da cela, Ele rasga o véu, Ele tira tudo do caminho, inclusive o nosso orgulho. Para nos salvar, a primeira coisa que Ele tira do caminho é o nosso ego, a nossa centralidade em nós mesmos, o que sentimos, como estamos, o que ansiamos. Ele tira para que possamos ver, e ao ver, viver, e isso dói.
Claro que dói, mas a dor da verdade é a única que nos desperta do sono da morte. O sono da morte é muito forte. Hoje eu estava vendo, foi hoje, eu não tinha dormido ainda, estava acordado. Às vezes o pessoal lá em casa, eu falo isso, não, amanhã, mas já é. Não, para mim só quando eu durmo eu acordo. Não é amanhã ainda é hoje. Então eu estava vendo hoje, né? E estava vendo que acharam um corpo no Everest, um corpo que nunca tinham achado. Lá é cheio de corpo, né? As pessoas morrem, não dá para ser resgatado do Everest. E acharam um corpo, um gelo lá baixou e descobriram um corpo que não conheciam. Então, nesses lugares as pessoas morrem, mas é uma morte estranha. Quando as pessoas estão num lugar muito frio, as pessoas começam a sentir um sono, a vontade de dormir. Os amigos têm que tentar fazer aquela pessoa não dormir. Aquele lugar é muito frio, portanto hipotermia, e tem pouco oxigênio, tem tudo para você querer dormir, é o que você sente que você mais precisa, mas se dormir, não vai acordar mais. É o fim. Então ele nos desperta do sono da morte. O amor que salva não é o que diz você é suficiente, não é o que afirma Pedro, é o que diz você está perdido, não há nenhuma salvação em você, seus sentimentos mentem o tempo todo, não são confiáveis, se você seguir seu coração você está perdido. O amor que nos transforma não é o que nos conforta onde nós estamos, é o que nos arranca de onde estamos com poder, graça e urgência. Esse é o escândalo, é um amor escandaloso, ainda mais para a nossa cultura que definiu como crianças o que é o amor. Jesus não nos elogia, Ele nos expõe, vocês sendo maus, e só quem foi exposto de verdade entende o que é ser amado de verdade. Não há nenhuma dúvida, quando nós lemos Pedro nas suas cartas, que ele sabia que era um homem amado por Deus. Só quem caiu de joelhos sob a luz ofuscante da santidade pode compreender o sabor da graça. Só quem foi quebrado por palavras severas sabe o que é ser curado por mãos que foram cravadas numa cruz. Então, se você se sente ferido pela verdade de Cristo, eu não vou dizer que você não se sinta, se você se sente, não fuja, não procure consolo onde você precisa ser perturbado. Como eu disse, Deus não é um terapeuta. Não endureça, não racionalize, não se ofenda, receba, chore, arrependa-se. Quem dera, Pedro, a Bíblia diz que quando ele negou Jesus, o galo cantou, ele saiu e chorou amargamente. Quem dera ele tivesse chorado quando Jesus disse para ele a verdade. Porque é assim que começa a vida. O amor que salva não passa a mão na nossa cabeça, ele crava uma cruz no nosso coração e diz que nosso ego deve ser crucificado. Em segundo lugar, imagine, eu acabei de falar do Everest, mas se você subisse os Alpes e você vê nessas montanhas um espetáculo de glória e beleza incrível, tá? A altura, a montanha, elas se erguem como sentinelas eternas. As montanhas proclamam em silêncio a grandeza de Deus. O céu parece mais próximo, ali há uma luz que não é como aqui de baixo, é como se o próprio universo dissesse: olhe para cima, para aqueles que estão no alto, na montanha. E você olha, você se perde, você se cala. Davi faz isso o tempo todo nos Salmos, porque aquilo é maior do que você. Todas as coisas que te dão a sensação de que são maior do que você, te dão uma sensação de transcendência. O grande abismo dos oceanos, o cosmo, porque você se sente pequeno. Agora, se esses aspectos da criação faz todo mundo chegar no Grand Canyon e ver aqueles canyons incríveis e se sente pequeno, imagine como todos nós devemos nos sentir diante do Deus infinito, para o qual a terra é pó numa balança, porque aquilo é maior que você. A montanha passa isso, o mar passa isso, o céu passa isso. Mas agora imagine que alguém o tranca num quarto lá em cima nos Alpes, um quarto sem janelas, sem saídas, onde as paredes, o teto, o chão é tudo espelho, e a única coisa que você vê é você mesmo. Que tragédia. Essa é a descrição do homem.
Em vez de ver a paisagem, a montanha, tudo que você vê é o seu próprio reflexo. Sua imagem multiplicada em 1000 ângulos, em todos aqueles espelhos. Seu rosto, seu corpo, suas expressões, você, como eu me sinto, como eu... o que isso faz para mim, o que isso faz eu me afirmo ou não, o tempo todo, mesmo no topo das montanhas, mesmo cercado por glória, tudo que você enxerga é você. Você pensaria que desperdício alguém subir uma montanha para ficar num lugar desse. Então, é assim que a maior parte do tempo as pessoas estão diante de Deus. Elas estão avaliando tudo, o próprio Deus, por elas mesmas. Esse é o retrato espiritual da nossa geração. Fomos criados para contemplar Deus e nos tornamos prisioneiros da nossa própria imagem. Fomos formados para adorar o infinito e passamos a vida adorando o próprio rosto. A cultura moderna construiu para nós um quarto de espelhos, maior do que as outras culturas tiveram. E chamou de liberdade, chamou de amor próprio, chamou de saúde emocional esse quarto de espelhos. Mas é cativeiro, porque quanto mais nos olhamos, menos enxergamos da realidade. Mas perdemos contato com ela, porque quanto mais tentamos nos amar, mais nos perdemos. Quanto mais tentamos nos salvar, aquele que tentar se salvar, Jesus disse, vai se perder. E o mais perverso é que fomos ensinados a chamar isso de amor. Dizem que amar é fazer alguém se sentir bem consigo mesmo. Que a missão até do Evangelho é elevar a sua autoestima. Se você se sentir mal aqui hoje, então isso foi ruim para você. Foi um ambiente que estava com veneno no ar, estava te tirando vida, estava te intoxicando. Que Deus quer que você se aceite, mas isso é uma distorção mortal da realidade. Não fomos criados para nos apaixonarmos por quem somos, fomos criados para nos deslumbrarmos com quem Deus é. Mas nascemos naturalmente deslumbrados com o que somos. E o Cristo verdadeiro, quando entra nesse quarto, ele não elogia o reflexo. Ele não entra nesse quarto lá nos Alpes, cheio de espelhos que você está se vendo, e ele diz, poxa, que legal esse quarto, né? Que coisa maravilhosa, você está se vendo de todas as formas, a cabeça de lado, do outro lado, você está se vendo, que coisa boa. Não, Jesus, quando entra nesse quarto, ele quebra tudo. Parece violento. Sabe, quando você até sente que ele estava certo em derrubar as mesas dos campistas no templo. Então, ele faz isso, ele entra nesse teu quarto de espelhos e quebra tudo. Ele abre as janelas, ele rasga as cortinas, ele aponta para o céu e diz, a vida eterna é essa, é conhecer aquele que me enviou. A vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você não precisa de mais de você, ou mais autoestima, você precisa de uma visão espiritual. Você não precisa de um espelho melhor, porque você não estava se vendo tão bem, e o Evangelho vai fazer você se ver melhor, maior. Não. Essa é a mentira mais bem vestida dos nossos dias. Que olhar para você mesmo se cura. Cada vez que você olha mais para você, você fica com mais medo, mais ansioso. Você percebe que teu ídolo é mais fraco. Não cura. A alma humana é um labirinto. Você se perde nela sem Deus. O pecado nos tornou cegos até para a nossa própria miséria. E nós vemos nossa miséria como grandeza. Damos novos nomes às nossas tragédias. E é por isso que Jesus nos chama para olhar para fora, para além, para o alto, olhar para Ele. Conhecer a Deus não é um passo da jornada. Conhecer a Deus é o teu destino final. Porque essa é a vida eterna, é conhecê-lo. Você vê, a vida eterna está para fora de você. Não é se voltar para dentro. É conhecê-lo. É o fim para o qual todas as perguntas e as tuas dores e vazios apontam. Todos os teus avisos
vazios apontam para Ele. Todas as suas dores, todas as suas aflições, todas as suas decepções. E é aqui que o Evangelho se torna escândalo, porque ele nos arranca da centralidade. Diz para Pedro: quando você se converter, quando você não acreditar mais no seu coração, quando você não se achar mais forte, quando você aprender a acreditar em vez nos teus sentimentos, no que eu falo, ele diz: não se trata de você. E o coração moderno grita em protesto, e o coração grita em protesto, mas esse é o grito da carne morrendo, é o grito do mal sendo morto, e que morra, porque só depois da morte do eu é que podemos viver de verdade. Só quando deixamos de ser o centro é que finalmente começamos a respirar, não num quarto em um Alpe sem ar, mas o ar da própria montanha. E Cristo dos Evangelhos não veio para polir espelhos, Ele veio para abrir seus olhos e os meus para a glória de Deus. E glória, irmãos, não se vê olhando para o umbigo. Santificação é um monte de coisas que está em nós que não devem estar, mas quando nós contemplamos a glória de Deus na face de Cristo, nós vamos mudando. Tudo que era amável em nós vai sendo visto à luz da glória dele, da glória da santidade dele, da mansidão dele, e aí isso vai refletindo em nós. Olha a diferença, estamos encantados com aquela glória, e então somos mudados. Você vê, todo o processo é o oposto de tudo que o humanismo secular ensina. Glória se vê de joelhos, olhos erguidos, mãos vazias, coração rendido. Se não é desse jeito, não estamos vendo a glória de Deus na face de Cristo. Toda vez que você se torna centro, a cruz se torna invisível para você. Ou você está aos pés da cruz, vendo a cruz, ou você é o centro e a cruz fica invisível, e o céu é inalcançável. Em terceiro lugar, tudo que Jesus fazia era escandaloso, não é? Porque é um amor escandaloso. Jesus exultou, não apenas sorriu, não apenas assentiu com reverência, ele exultou, a Bíblia diz, no Espírito Santo. Ele vibrou, pulsou, uma alegria sagrada invadiu ele. Mesmo na Bíblia é raro você ver falar isso a respeito dele. E o motivo, algo que aos olhos do mundo parecia um absurdo. Deus havia escondido a verdade de pessoas sábias, entendidas, e revelado aos pequeninos. Naquela mesma hora exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. E ó Pai, porque assim te aprouve. É porque ele tinha pregado em várias cidades e ninguém tinha se convertido. Em vez de ele ter uma explicação ou estar ali arrasado, ele falou isso, ele exultou e disse, você vê, não é que ele disse o seguinte: eu te dou graças porque tu revelaste aos pequeninos. Ele falou as duas coisas. Te dou graça porque ocultastes. Quem ocultou? Deus. E tu revelaste. Ele dava graça pelo que Deus ocultou e pelo que ele revelou. Para quem Deus ocultou e para quem Deus revelou. Lucas 10, 21. Esse versículo deveria nos fazer tremer ou então cantar, ou então na verdade os dois, porque aqui está revelado um modo como Deus opera no mundo, não em conformidade com as hierarquias humanas, mas em violenta inversão de toda expectativa do coração humano. O que para nós seria relevante? O que é relevante para nós? Inteligência, cultura, sofisticação, domínio filosófico, domínio técnico das escrituras, prestígio religioso. Para Deus isso era ruído, orgulho, obstáculo. E o que para nós seria fraco? Simplicidade, vulnerabilidade, humildade, um coração quebrado. Para Deus é o terreno fértil onde floresce a revelação eterna. As pessoas que eu vi em Jesus cheias de alegria, porque ele ocultou a verdade, ocultou a revelação dele mesmo para pessoas que podiam ficar chocadas, porque elas pensavam que tudo aquilo era sobre os homens,
Mas quer dizer que só porque Deus quis, foi assim? Jesus estava se alegrando. O Evangelho não é um prêmio para os brilhantes, é um milagre para os incapazes. Agora, isso te ofende ou não? Você é brilhante ou você é incapaz? Você vai logo dizer, não, eu sou um dos incapazes. Mas então por que acredita nas suas opiniões, nos seus sentimentos? Jesus, o Verbo encarnado, se alegra com isso. Ele ama derrubar as pretensões arrogantes. Foi o que ele fez com Pedro. Ele ama confundir os que acham que entenderam tudo, que podem realmente com a sua mente ou com os seus sentimentos determinar se ele está certo ou não, se o que ele diz é verdade ou não. Essas pessoas estão fora de contato com a realidade. Ele ama virar à mesa dos doutores que citam os profetas, mas não conhecem o Messias. O que adianta conhecer os profetas se os profetas falaram do Messias e você não conhece o Messias? Na verdade, você não conhece os profetas. Apesar de ser um especialista, ele se alegra porque a glória de Deus brilha mais forte quando as luzes dos egos se apagam. E aqui entra o escândalo: os sábios tropeçam onde os pequenos se prostram. Aqueles que querem compreender Deus como um problema intelectual ficam cegos pela própria luz. Mas os pequeninos, os pobres de espíritos aflitos, que têm fome e sede de justiça, os que choram, os que veem sua miséria, o veem. Esses ouvem, esses recebem. E não estamos falando sobre títulos, na verdade, né? Pedro, quando disse, eu farei isso e aquilo, ele estava se sentindo um dos grandes. Deus não está interessado em pressionar os sabidos, né? Ele está comprometido em salvar os rendidos. Os que rendem exatamente o que Pedro devia ter rendido, e nós também, nós mesmos, o nosso ego, nossos sentimentos, nossas supostas inteligências. E é por isso que o caminho até ele não é por cima, mas por baixo. Não é subindo escadas, mas descendo de joelhos diante da cruz. O mundo aplaude os fortes, Deus visita os fracos. O mundo valoriza quem sabe, Deus revela a quem o Espírito Santo faz crer. O mundo ama quem se impõe, Deus ama quem se curva. E é por isso que o reino parece loucura aos sábios, por isso que ele parece naturalmente loucura aos nossos corações e sentimentos. Por gente que desaprendeu a fingir que sabe, por gente que já não precisa ser reconhecida porque já foi encontrada. Eu quero ver Jesus. Você quer ver Jesus? Então desça. É o que ele diz. Agora, isso nos faz sentir amados ou não? Você quer ver a luz? Confesse que você está nas trevas, que você é trevas. Essa porta é estreita e só passa quem é chamado soberanamente, porque exatamente no fim não pode sobrar mais nada do seu eu, do seu ego, seu eu caído. Os teólogos que não choram vão tropeçar, podem ser homens sábios como Saulo de Tarso. Os estudiosos que não se rendem vão cair, mas os quebrantados dançarão com o Cristo ressurreto. Esse é o Evangelho, porque onde os sábios veem insulto, os salvos veem salvação. Onde a sabedoria vê escândalo, loucura, onde a religião às vezes vê o quê? Escândalo, como os judeus e os gregos, o homem chamado vê salvação. O céu não é para quem entende muito, o céu não é para quem acha que seus sentimentos podem julgar o que Deus diz. Quase sempre as pessoas argumentam assim. Deus diz, não andeis ansiosos. Não, mas eu ando ansioso porque eu sinto isso e daquilo. Então você está seguindo os seus sentimentos. O que ele disse sobre isso? Ah, mas eu não estou desse jeito. Então tem que ser. Comece a chorar. É por isso que os que choram serão consolados. Não sou o que Deus está dizendo, não estou sentindo de acordo. Que miséria!
Miserável homem que sou, devia ser de um jeito, mas não sou. Em vez de encontrar uma maneira de me sentir bem, ou ouvir quem me faz me sentir bem desse jeito, eu tenho que encontrar alguém que me leve na direção onde eu sou mudado de glória em glória. Em quarto lugar, as pessoas diziam que Jesus falava a verdade sem parcialidade, porque ele tinha uma indiferença ao aplauso. Normalmente gente assim, como Jesus, não vai fazer você se sentir amado, se sentir amado é fazer você se sentir bem. Alguns homens foram até Jesus, eram fariseus, fingindo respeito, com palavras doces como veneno. Eles disseram: mestre, sabemos que dizes e ensinas retamente, e que não considera a aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus segundo a verdade. Lucas 20, 21. Eles não sabiam o quanto eles estavam certos, eles só estavam bajulando, mas até o bajulador acerta. Eles não eram sinceros, mas eles disseram: nós sabemos que tu não julgas segundo a aparência, mas que tu julgas segundo a verdade. Eles só estavam mentindo, só estavam bajulando, mas eles estavam completamente certos. Eles não sabiam, eles achavam que estavam montando uma armadilha, preparando um terreno. Sabe quando você elogia alguém para a pessoa ficar toda cheia de si, então você poder fazer o que você quer? É isso que eles queriam, mas sem querer eles testemunharam a glória de Cristo com a boca cheia de hipocrisia. Testemunhar a glória de Cristo com a boca cheia de hipocrisia é incrível, apesar de te condenar. Jesus não se curva à aparência, ele não mede as pessoas pelo status, título, prestígio, popularidade, ele não negocia a tua aprovação, nem a minha. Ele não diz como ele vai sentir se eu disser isso. O texto diz que ele não se importava, ao dizer a verdade, exatamente com isso. Ele não negocia com a aprovação alheia. Isso é glorioso, porque vivemos num mundo embriagados por aplauso, e tudo que vamos dizer pensamos: vão aceitar? Vão gostar? Todo o sistema da nossa cultura é movido à aparência, à performance, curtidas e influência. Somos treinados desde cedo a desejar reconhecimento, a moldar nossas falas para agradar, para não ofender. Vou usar o pronome que a pessoa quer, não é? E evitar conflitos para preservar minha reputação, para ser relevante. Até nossos discursos sobre fé são temperados com medo de ofender. E nesse mundo de egos frágeis e almas bajuladas, Jesus aparece como uma tempestade de liberdade. Ele ensina a verdade, apenas a verdade, sempre a verdade, com ou sem plateia, com poucos ou com muitos. Ele falou coisas terríveis, não é? E às vezes a gente gosta assim. Ele falou para os fariseus: raças de víboras. Mas ele não foi diferente quando falou com Pedro. Foi? Quando estava sozinho com os mais íntimos. Não era porque ele não gostava daquele pessoal lá, é porque esse é o amor de Cristo. Com ou sem aprovação, ele não precisava ser celebrado, ele não tem medo de ser rejeitado, ele é livre para dizer o que nós precisamos ouvir, e não o que queremos ouvir. Ele não está preocupado, ele não tem uma autoestima que depende da nossa reação, ele é livre. Jesus não é um mestre que se adapta à audiência. Ele não se adaptou aos fariseus, mas nem aos discípulos. Não se adaptou a Pilatos, mas nem a Pedro. Ele é a palavra que molda os ouvintes. Ele não mede o tom da sua voz pela sensibilidade da multidão. Eles vão se sentir mal, então não vão se sentir amados. Ele não calibra a sua doutrina pelo termômetro da aceitação pública. Ele é a verdade encarnada, e por isso nunca fará concessões à mentira só para ganhar seguidores, ou para que todos saiam da sua palavra ali, da sua palestra se sentindo bem. E por que isso assusta? Porque nós, naturalmente diferente deles, somos profundamente viciados na aprovação de quem está à nossa volta. Mesmo quando pedem de nós coisas extremamente ofensivas a Deus, nós pensamos em ser polidos. Que custa eu usar o pronome tal, eu dizer, sabe,
Há muitos cristãos que dizem assim: eu não faço isso, mas acho normal. Essa pessoa é mundana. Como acha normal? Deus disse que é normal? Deus acha normal? Você acha diferente de Deus? Como assim você não faz, mas acha normal? Amamos ser amados, amamos ser aplaudidos, queremos ser vistos, ouvidos, admirados. E Jesus diz assim em João 5,44: como podeis crer de verdade no Evangelho da cruz, recebendo a honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Como? Se vocês servem ao ego de vocês, se vocês só querem se sentir bem, como vocês podem crer? Essa é uma sentença de morte para o ego. Jesus está dizendo que a fé verdadeira é incompatível com a idolatria da aprovação humana. Se você é uma pessoa muito frágil, tem uma necessidade da sua autoestima de ser validado pelas pessoas, você está num grande problema. Você não pode buscar a glória de Deus enquanto estiver obcecado com a sua imagem. Você não pode crer de verdade enquanto sua alma depender da aceitação das outras pessoas, nem quando essa pessoa é alguém muito próximo a você, como Pedro era de Cristo. É preciso escolher ou a glória de Deus ou a glória dos homens. Aqui está a beleza abrasadora de Cristo. Ele nunca está num leilão, ele não negocia com nossa carência. Eu não vou falar isso porque ele é uma pessoa carente. Ele não negocia com a tua carência. Ele não se torna palatável para ser aceito por nós e não visto como alguém não empático. Ele não diminui a luz para caber nos nossos olhos doentes, acostumados com as trevas. Sabe, quando você fica muito tempo num lugar escuro e a luz incomoda seus olhos? Então, Jesus não diminui a luz dele porque você acostumou com as trevas, para que você não se sinta mal pela luz brilhante que Ele é. Ele brilha, Ele proclama, Ele confronta, Ele liberta da tirania do aplauso, da sala de espelhos. Jesus é aquele cuja dignidade não muda conforme você se sente bem ou mal com o que Ele é e com o que Ele diz. Ele é glorioso quando a multidão o ovaciona com hosana, e igualmente glorioso quando a multidão grita: crucifica-o. Porque não é a multidão que faz Ele glorioso. Ele é o mesmo, firme, livre, Senhor, e é essa liberdade que nos salva. Porque só um Salvador que não depende da nossa aprovação, da aprovação de quem está nas trevas, pode tirar das trevas para a luz. Quem segue um Cristo que busca aprovação, nunca conhece o verdadeiro Cristo que liberta. Porque a verdade que salva nunca vem de quem tem medo de desagradar. Porque nós temos que ser libertos de algo que é muito desagradável para nós, de nós mesmos. Pedro tinha que ser liberto do seu sentimento de força, de capacidade, de ser melhor quando se comparava com os outros. Há momentos nos evangelhos em que o ar parece rarefeito. A palavra de Jesus não soa como conselho. Não, nós adoramos devocionais. Sempre são passagens muito doces, inspiradoras. É quase transformar a Bíblia pegando só a parte que nos interessa todo dia de manhã, para ter um up de autoajuda para encarar o dia. Mas os conselhos de Jesus não se parecem com devocionais matinais, não são doces como orações sussurradas de maneira agradável, são afiadas, são penetrantes, e quando saem da sua boca, o que elas encontram não é admiração, na maior parte das vezes é resistência, a não ser que o Espírito Santo mude o homem. Em João 6,60 diz as pessoas: duro é este discurso, quem pode ouvir? Eles disseram isso depois que Jesus falou sobre carne e sangue, sobre que eles precisavam comer da sua carne e beber do seu sangue, sobre a vida que só pode nascer da morte. Ele estava cercado por uma multidão que o seguia com entusiasmo há muito tempo já, até que sua voz cortou o entusiasmo pela raiz. Aquilo era duro demais, aquilo era intragável, era ofensivo, era escandaloso, e muitos, diz o texto, voltaram atrás
e não andavam mais com ele. João 6,66. Jesus não pediu desculpa, não queria fazer vocês se sentirem mal, volta, vou falar outra coisa. Não queria que vocês se sentissem mal, nem quero que vocês vão embora. Ele não pediu desculpas, não suavizou o tom, não editou a doutrina, não recuou para manter a plateia. Ele olhou para os 12 discípulos e disse: e vocês, não vão embora? Vocês vão ficar? Não havia desespero na sua voz, não havia aquele, meu último público. Apenas glória. Ele sabia quem ele era, sabia o que veio fazer, sabia o que estava dizendo, e por saber, não tinha nenhum tipo de negociação emocional. E por saber, não negociava a verdade, nem mesmo com aqueles que diziam amá-lo e seguiam ele mais de perto, como os discípulos. Vivemos numa época que idolatra o conforto emocional. Tudo é sobre o emocional. Esse casamento não está me fazendo me sentir muito bem, então ele é tóxico. Tudo é sobre... Eu vivo em frangalhos emocionais, porque tudo é sobre mim, todo mundo, todas as ações que não me fazem me sentir bem, pronto, eu já não posso mais lidar, não posso lidar. Vivemos numa época então que idolatra o conforto emocional, é uma época terapêutica, que o negócio é terapia mesmo, uma cultura que confunde amor com aprovação, e confunde verdade com agressão, ou discurso de ódio, né? O vocabulário de Jesus não passaria em uma entrevista de RH espiritual dos nossos dias. Ele chama Herodes de raposa, Lucas 13:32. Diz que os fariseus são sepulcros caiados, chama os discípulos de homens de pouca fé. Homens de pouca fé, até quando eu vou estar com vocês? Você ficava ofendido? Você ia pensar, que tóxico. Estamos aqui, seguindo ele esse tempo todo, andando para lá e para cá, agora numa situação grave, a gente gritou de desespero, aí ele vira e diz: homens de pouca fé. Isso é bom? Isso nos incentiva? Isso nos faz nos sentir bem, no meio do nosso problema? E ao seu amigo mais próximo, ao seu amigo mais proeminente, ele diz assim em Mateus 16:23: para trás de mim, Satanás. Você iria embora? Você se sentiria amado? Você sentiria que isso é amor? Para trás de mim, Satanás. Como assim, Satanás? Eu? Por quê? Porque Jesus sabia que a alma humana não precisa de panos quentes, precisa de uma cirurgia. Não temos o tipo de doença que botar compressa na nossa testa vai melhorar as coisas. Precisamos de cortes, precisamos ser expostos, precisa ser desfeito, ferido, porque estamos morrendo com o coração anestesiado pelo pecado. E a essência do pecado é sermos voltados para nós mesmos, e tudo ser sobre nós, até Deus. E não há amor real em poupar o enfermo da dor que cura. A palavra de Cristo não são duras, porque o mundo real é duro. Um dia nós vamos ouvir só coisas doces, mas hoje nós não somos a espécie de pessoa que só ouvindo coisas doces vamos ser mudados. Então, este não é um mundo onde basta dizer sinta-se bem, siga o seu coração. Vamos tentar fazer você aqui hoje sair se sentindo mais bem possível. Vamos só tentar fazer você ficar bem emocional. Não é o tipo de mundo que isso ajude. Esse é um mundo que jaz no maligno. É um mundo de homens que nasceram sendo trevas. É um mundo onde corações são duros, onde mesmo as nossas religiões ou visões de Deus são uma mentira dos nossos corações, de como nós queríamos que Ele fosse. Corrompem, onde os desejos estão nos engolindo vivos, onde definimos amor com quem realmente satisfaz nossos desejos. E nesse mundo, palavras suaves são crueldade.
Fazer um mundo que jaz no maligno se sentir bem é a pior coisa que podia ser feito. Não poderia ser amor. Então Jesus não finge, não floreia, Ele não diz, está tudo bem, um pouco de terapia e você vai se sentir melhor. Porque naturalmente nós estamos correndo para a perdição, não estamos andando devagar, estamos correndo, estamos voando para a perdição. Ele entra como quem invade um incêndio para resgatar alguém que está dormindo. Como você acha que alguém acorda alguém que está numa casa pegando fogo? Meu doce, meu querido, eu acho melhor sair. Não, queridos, empurra, pega, puxa. Não estamos no mundo onde precisamos de mais doçura para o nosso ego. E às vezes ele grita, porque quem ama de verdade sabe que o silêncio pode ser uma sentença de morte. Quando você vê seu filhinho indo atravessar a rua e vê um carro, você não diz, lindinho. Não é assim que o amor funciona. A linguagem severa de Jesus é ternura para quem ouve com ouvidos quebrantados. A palavra dura para Pedro soa para quem é regenerado como amor. Para o fraco, isso é um abraço. O mesmo verbo que ofende os orgulhosos consola os humildes, os quebrantados. Vimos sua glória, mas os outros não viram. Não era uma questão do que era real. As palavras que escandalizavam os sábios são mel para os sábios. Graças a Deus Pedro teve essa resposta. Ele dizia, vocês não vão embora? O pessoal aí se sentiu mal. Pedro disse, para onde nós vamos? É como se ele dissesse, o humanismo secular não tem palavra de vida eterna. Meus sentimentos não têm palavra de vida eterna. Minhas ideias não têm. Só tu tens palavra de vida eterna. Para onde a gente vai? Para nossos sentimentos? Para nossas capacidades? Para o que os homens ímpios estão dizendo sobre a alma? Minha alma vai encontrar palavras de vida eterna? Tudo depende de como você ouve, de quem você pensa que é. Seja assim, se vocês sendo maus, se você sabe, sou mau, então você não está ofendido. Mas se você se achar bom, vai se ofender. Tudo depende disso. Quando Deus diz, quando vocês se converterem, vocês vão sentir nojo de vocês mesmos. Você pode se ofender, ou você pode sentir, que desgraça é o meu ser. Que quando eu enxergar ele de verdade, esse ser que eu achava maravilhoso, eu vou ter nojo de mim mesmo. Porque só os que reconhecem a própria miséria conseguem suportar a voz que não poupa essas misérias. E é por isso que os pequeninos seguem ouvindo, e os sábios vão embora. A verdade que salva é a que fere antes de curar. Ele não lança no chão, ele nos lança no chão. Ele disse, uma semente, se não for enterrada e morrer, não vai viver. Ele destrói o velho homem antes de formar o novo. E se isso é duro, glória a Deus. Se isso nos faz nos sentir mal, que bom. Se isso nos ofende como homens naturais, que maravilha. Porque é disso que nós precisamos. Porque é exatamente esse tipo de dureza que gera nova vida em nós. O que ama, afinal, não é a palavra severa, não é? O que mata, no fim, não é a palavra severa. É o coração que não suporta ser confrontado. É você com sono lá no Everest, você resolve estar sentindo um sono e você só segue o que você sente. Alguém pode dizer, não durma, nós temos que descer. Não é hora de dormir, mas tudo dentro de você diz, descansa um pouquinho. Então, você vai seguir o que você sente, e você vai sentir que aquela pessoa é insensível, porque você está com tanto sono, querendo dormir, e ela está dizendo para você não dormir. Se Deus nunca te contradiz, Ele não está te santificando.
Porque santificar é exatamente tirar aquilo em nós que ele contradiz, que não está de acordo com o padrão, que é o seu filho. Talvez você tenha criado um ídolo da sua própria imagem, porque o Cristo verdadeiro, a quem ele ama, ele jamais vai deixar intocado naquilo exatamente que contradiz os nossos melhores sentimentos, nossas melhores percepções, nossas maiores capacidades. Em sexto lugar, nós temos essa pedagogia. Se Jesus viesse hoje às nossas igrejas, muitos o mandariam para uma sessão de aconselhamento com algum pastor humanista secular, algum conselheiro cristão. Sua linguagem seria considerada disfuncional, sua abordagem seria uma coisa traumática, e sua comunicação seria um gatilho emocional. As pessoas falam isso, né? Isso aí foi um gatilho emocional. Iam dizer que a voz dele era assim, e tudo por uma razão simples: Jesus constantemente falava sobre o inferno. Agora, isso faz os homens se sentirem emocionalmente bem. Jesus, o manso e humilde de coração, o que abraça leprosos, perdoa adúlteras, é também o que fala de fogo que não se apaga, do verme que não morre, do choro e do ranger de dentes. Ele não só avisava, não recalibra o tom para não assustar, não evita o tema para proteger a autoestima dos ouvintes. Ele fala com urgência, com imagens, são metáforas, com convicções inabaláveis, porque o amor que sabe o que está em jogo não poupa. Onde o seu verme não morre e o fogo nunca se apaga. Marcos 9:48. Jesus disse isso para as pessoas. Imagina, pessoas quebradas, pessoas pobres, pessoas com problemas, problema no casamento, problema não sei o quê, problema no trabalho, problema, naquela época não tinha leis de trabalho, as pessoas estavam cheias de problemas, tão cheias de problemas, e ele diz assim: onde o verme nunca morre. Isso seria um gatilho emocional terrível para aquelas pessoas. Ele disse com os olhos abertos, olhando para os seus ouvintes, muitos deles pobres, doentes, simples. Ele não disse isso para assustar os arrogantes, ele disse para todo mundo. Mas hoje vivemos numa cultura onde tudo precisa ser validado. Cada dor precisa ser simplesmente acolhida com doçura. E como já há muita dor, como eu vou dar um discurso que é um gatilho emocional para mais problemas na alma? Cada falha precisa só ser compreendida. Cada impulso deve ser contextualizado. Estamos afundados numa cultura terapêutica que fez de tudo um problema terapêutico. Nada mais é pecado. As pessoas dizem assim: existe uma ansiedade que é pecado, e há uma que não é. Todo mundo tem a que não é. A Bíblia não serve mais para ninguém, porque eu sempre tenho a que não é. Deus fala assim: não andeis ansiosos com o dia de amanhã. Não é isso que é ansiedade? Vou morrer ou não vou morrer? Vou ter saúde ou não vou ter saúde? Meu filho vai morrer ou não vai morrer? Não é isso que é ansiedade? Alguém me diz assim: não tem ansiedade, não, é que eu sinto às vezes que vou morrer, então isso é ansiedade, porque você devia sentir que vai morrer e não devia ficar desse jeito. Mas eu não controlo. Então, nem eu, o que não quer dizer que não está errado. Os homens pecam, eles não controlam, mas ainda é pecado. É melhor aceitar a realidade e ir para os pés de Deus, em vez de eu ser controlado pelo que eu sinto. Não estou dizendo que eu não sinto. O problema é que Pedro se sentia corajoso, mas ele não era. Jesus nunca está errado. E nesse mundo o inferno é um escândalo, o inferno é um trauma, o inferno é ofensivo demais. Você nunca vai ver um terapeuta falando sobre o inferno, porque ele quer que a pessoa se sinta bem. Aquela pessoa já está cheia de problemas. Ela não precisa do gatilho do inferno para a vida virar um inferno maior do que já é. Então o que fazemos? Silenciamos, reescrevemos, ou pior, dizemos que Jesus não quis dizer o que ele disse.
Realmente, Deus fala sobre esse ponto, mas realmente no teu caso. Mas ele disse, e disse repetidas vezes, não para manipular, não para abusar, não para ser abusivo, e botar aquelas pessoas num sentimento ruim com o que ele estava falando, mas porque a eternidade importa mais do que o conforto momentâneo. Porque quando a alma está à beira do abismo, não se joga perfume, se grita. A pedagogia de Jesus sobre o inferno é a pedagogia da misericórdia. Não é sadismo, não é ameaça vazia, é alerta amoroso, como um médico que encontra um tumor e diz que é um tumor. Mas a pessoa vai se sentir mal. Ela precisa saber que é um tumor. Precisamos fazer o tratamento necessário para isso. Como um bombeiro que acorda alguém no meio das chamas, o amor real não tem vergonha de ser urgente. Jesus não era cruel, ele era claro. Esse era o seu amor, e sua clareza dói porque nossa geração foi treinada para confundir amor com validação emocional. Vivíamos como se a função de Deus fosse nos fazer sentir bem conosco mesmos. E tudo que Deus fala que não faz nós nos sentirmos bem, nós achamos que não pode ser Deus. Nós não acreditaremos que Jesus era o Messias. Jesus disse assim: temei antes aquele que depois de matar pode lançar no inferno. Nos revoltamos. Como assim? Temer não é o medo que afasta Deus, sim, mas é o medo certo que nos aproxima, é o temor reverente e o reconhecimento do juízo, da justiça, da santidade, é saber que há consequências. É o que nos faz dizer: salva-me e serei salvo, sara-me e serei sarado. Quando eu detecto algo errado em mim, eu não digo: eu sou assim, isso. Salva-me e serei salvo, sara-me e serei sarado. Esse temor é sabedoria, esse temor é graça, e sem ele restam apenas fantasias doces sobre um Deus domesticado, um Deus humanista secular, que passa o dia inteiro tentando nos fazer sentir bem. Deus nunca mente. Ele disse: quando vocês comerem do fruto vão morrer. Ele voltou atrás, porque Adão ia se sentir mal. A verdade é que Jesus falou mais sobre o inferno do que todos os outros juntos na Bíblia. Não porque o inferno fosse o seu tema favorito, mas porque ele era o único que sabia realmente como o inferno é, porque ele o criou. O Filho eterno, que conhecia a comunhão perfeita com o Pai, o Espírito também conhecia a absoluta desolação de estar separado do Pai, do Espírito e do Filho. Ele sabia, e por isso ele avisava. Ele não apenas falou sobre o inferno, ele abraçou o inferno na cruz. Isso não é amor? Quando gritou: Deus meu, por que me desamparaste? Estava ali o filho experimentando a agonia espiritual da rejeição, das trevas, da falta de paz, da falta de comunhão, da condenação que seria nossa. É como se ele estivesse dizendo: o inferno é real. É por isso que eu falei tantas vezes: estou sentindo o verme que nunca morre, estou rangendo meus dentes, estou em agonia, estou separado do meu Pai. É isso que eu disse: não temam quem mata o meu corpo, estão me matando, mas não é isso que eu avisei: temam aquele que depois que mata pode colocar no inferno. Estou experimentando a ira infinita do meu Pai. Não estava querendo assustar vocês, mas vocês acham que eu estou me sentindo bem debaixo dessa ira? Vocês queriam se sentir bem debaixo dessa ira, indo para ela. Negar o inferno é compaixão, negar o inferno é negar a cruz, negar o inferno é negar que Jesus disse: por que me desamparaste? Você não pode negar uma coisa só que Jesus disse sem cair todas as coisas. Cristo que salva é o que diz: foge por tua vida, e nos chama da beira do fogo com a voz de trovão. Eu já experimentei o teu inferno, foge.
Em sétimo lugar, a tragédia e arrependimento quando não morrer já é graça. Um grupo se aproximou de Jesus com uma notícia terrível, uma desgraça, um massacre. Pilatos, governador romano, havia matado galileus no meio do sacrifício. Imagina, havia muito sangue no templo, muitos animais sendo mortos. E o sangue humano, eles disseram, foi misturado com o sangue dos animais, ali na hora do culto. Sangue dos homens misturado com o sangue dos animais, foi um horror. Foi uma ofensa brutal ao templo, uma tragédia que nos nossos dias teria gerado hashtags, campanhas, revolta, lamento público, solidariedade emocional em massa. Esperava-se que Jesus reagisse assim, que caísse aos prantos, que se indignasse, que dissesse algo como: vamos orar pelas vítimas. Mas o que Jesus disse é surpreendente. Jesus respondeu com algo que faria qualquer terapeuta moderno levantar e sair dali. Ele perguntou: vocês acham que esses galileus que foram mortos eram mais pecadores que vocês? Que pergunta é essa? Por terem sofrido esse assassinato? E logo em seguida ele disse: não, vos digo antes, se vocês não se arrependerem, vão perecer como eles. Pare, respire. Alguém já respondeu uma pergunta? Você dá a notícia de uma tragédia desse jeito? Você se sentiria amado por alguém que responde algo assim? Diria que ele é amor? Sinta o peso dessas palavras. Jesus ouve sobre uma tragédia sangrenta e responde com um chamado arrependimento. Ele não só avisa, ele não diz, que triste, caramba. Ele diz, se vocês não se arrependerem, vão morrer também. Não são homens melhores do que aqueles. Não pensem que eles morreram desse modo porque eram piores que vocês. Isso para nós é simplesmente escandaloso, porque fomos ensinados a ver a dor humana como a coisa mais sagrada que existe, a mais intocável. Mas diante dessa grande dor humana, ele diz assim: vocês entendem o que é o pecado de vocês contra Deus? Muito mais grave que a dor humana. Vocês entendem que vocês não são melhores do que aqueles? Vocês entendem que vão perecer igual a eles? Vocês acham que a dor humana é a coisa mais sublime e sagrada que existe? Mas vocês estão errados. Criamos um imaginário moral onde qualquer tentativa de interpretar o sofrimento em termos espirituais é simplesmente abuso. Mas Jesus rompe esse paradigma. Ele ouve sobre a dor e diz: vocês precisam se arrepender. Ele transforma o espanto diante da morte alheia num espelho para quem ainda está respirando. E como se não bastasse, ele cita outra tragédia, ou aqueles 18, ele mesmo traz, né, sobre os quais a torre de Siloé caiu e matou eles. Vocês cuidam que eles eram mais culpados que vocês? De todos os homens que habitam em Jerusalém. E mais uma vez ele disse: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos vocês vão perecer como eles. O que Jesus está dizendo é que o verdadeiro espanto é que uma torre não caiu na cabeça de todo mundo. É isso. Ele está dizendo que o que é espantoso é que Pilatos não matou vocês também. Vocês estão espantados, mas o espanto é que vocês são culpados igual àqueles, e isso não aconteceu com vocês. O fato de estarmos aqui respirando, ouvindo, raciocinando é pura misericórdia. Quando você vê alguém que foi morto, pense: é pura misericórdia que não fui eu. Em vez de pensar que aquilo nunca poderia ter acontecido, Jesus está dizendo: pense, aquilo devia ter acontecido comigo. E se usamos essa misericórdia apenas para comentar tragédias e fazer discursos de empatia, estamos perdendo a única coisa que realmente, finalmente vai importar: arrependimento. Mas a cultura secular não entende isso. No seu vocabulário, arrependimento é culpa, e culpa é tóxica.
Toda a terapia é para você não se sentir culpado, não importa do que. A culpa precisa ser banida. Jesus está dizendo, vocês também são culpados. As pessoas diziam, que péssimo conselheiro. Era tudo que as pessoas não precisavam naquele dia. Estavam lá, meio arrasadas com a tragédia, alguém aparecer e falar que elas são culpadas. Esse mundo cria uma teologia sem juízo, uma espiritualidade sem confronto, uma liturgia do lamento que nunca exige mudança. Choramos os mortos, mas não questionamos os vivos. Comovemos com a dor, mas não nos dobramos diante do Deus que ainda não nos chamou. O escândalo da resposta de Jesus é este: ele recusa o sentimentalismo, ele está mais interessado na dor humana que você, mas ele não idolatra a dor humana. Não é a coisa mais importante que existe. Ele não usa a tragédia como uma vitrine emocional para todos ali celebrarem como uma vitrine emocional a sua perturbação emocional. Ele a transforma numa trombeta escatológica. Vocês vão tudo perecer. Cada morte, cada catástrofe, cada queda de uma torre, de um avião, é um chamado urgente. Vocês não são melhores do que os que estavam no avião, não são melhores do que estavam no acidente, não são melhores do que foram afogados pela tsunami, não são melhores, vocês vão perecer também. Um aviso de que a vida é frágil, o tempo é curto e o arrependimento é urgente, em vez de você viver para o culto do ego. E por que isso nos fere tanto? Porque queremos um Deus que nos afague quando nos sentimos mal. E se as pessoas estavam se sentindo mal com aquela situação, Jesus tinha que afagá-los. Não um Deus que nos diga que estamos vivos por pura graça, porque é o que Jesus está dizendo, vocês estão vivos por causa da graça, porque pela justiça vocês eram para estar debaixo da torre. Não queremos isso, isso faz nos sentir mal, que devemos correr para os seus pés, antes que o chão desapareça, porque ele vai desaparecer. Queremos uma fé que nos acompanhe no luto, não uma fé que nos exponha à luz incômoda. Você está vendo quem você está enterrando, que você ama tanto, então você vai também. Você já pensou nisso? Você vai para casa como se fosse imortal. Mas Jesus não veio para isso, ele não veio para entreter os nossos funerais, ele veio para nos chamar da morte para a vida. E a sua linguagem é dura porque nossa surdez é muito grande, muito grande. Se nós não fôssemos surdos, a sua linguagem não precisava ser tão profunda. Ele fere porque sabe que há algo pior do que ser ofendido, é morrer ofendendo Deus. Se o seu coração não treme ao saber que você ainda está vivo, talvez já esteja morto por dentro e não saiba, essa é a grande tragédia. Se você dissesse hoje a um terapeuta secular que está pensando em abrir mão de um relacionamento, de uma carreira, ou até mesmo de um desejo íntimo, porque sente que isso está ferindo sua comunhão com Deus, o que o terapeuta ia te dizer? Não faça isso. Não. Cuidado com a repressão. Cuidado com a culpa. Seja gentil consigo mesmo. Vivemos num tempo em que o maior bem é a integridade emocional, é ser inteiro. O que vai te fazer mais feliz? É ser fiel a si mesmo, ser fiel ao seu coração, ser fiel aos seus sentimentos, honrar seus limites, abraçar até suas sombras. Sombra não, né? Abraçar sua escuridão, se é isso que vai fazer você se sentir melhor. É esse o evangelho alternativo da cultura, do humanismo secular. O evangelho do eu intacto,
do eu não confrontado. E ninguém deve se perder de si mesmo, ainda que esteja perdendo Deus. Mas Jesus diz o contrário. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti, pois te é melhor que perca um dos teus membros do que o teu corpo seja lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandaliza, corta ela fora. É melhor para ti entrar no reino sem um dos seus membros do que teu corpo ser lançado no inferno. Ele não está brincando. Ele não diz depois, assustei vocês. Ele está usando metáforas. Ele não está usando metáforas brandas. Ele está dizendo com a autoridade do verbo eterno: é melhor entrar no céu mutilado do que ser jogado inteiro no inferno. Esse é o amor de Cristo. É um amor implacável. Se tudo que você quer é se sentir bem, você não pode sentar aos pés e experimentar o amor de Cristo. É melhor perder o que te parece essencial. O que ele está dizendo isso é arrancar o olho, porque o olho é uma coisa essencial, né? Quando você chega todo machucado no hospital, é algo que eles vão ver seus sinais vitais. Se isso está certo, você pode estar com as pernas quebradas, braços quebrados. O primeiro a trabalhar vai ser o oftalmologista, porque eles acham que você pode perder uma perna, mas o olho é mais precioso. Então eles vão, às vezes a pessoa vai ficar 10, 15, 20 horas, mas eles vão fazer aquilo na ordem do que eles acham mais importante. Sinais vitais estáveis, vamos ver o olho, e vai assim, porque eles acham que você pode viver sem um braço, mas sem os olhos é um mal maior. Jesus está dizendo o seguinte, quando ele diz arrancar o seu olho, melhor é perder aquilo que você acha que é essencial do que perder a comunhão com Deus. Melhor ferir-se para viver do que manter-se intacto e morrer. Esse ensino é uma violência contra o narcisismo moderno. Abraça o que te faz se sentir melhor. A culpa te faz se sentir mal? Esqueça a culpa. Porque Jesus coloca a salvação acima de qualquer coisa emocional que você possa achar importante. Ele não está preocupado em preservar o eu, está comprometido em nos livrar de tudo que nos separa do Pai, e essencialmente o eu está em primeiro lugar nisso. Isso inclui afetos profundos. Mas eu tenho um desejo sincero. Isso inclui isso também. Você acha isso essencial? Então o seu olho arranca. Partes de nossa história que nos definem, memórias que não queremos abandonar, tudo, absolutamente tudo, pode e deve ser arrancado, se isso é um entrave na sua comunhão com Deus. É isso. Ele não é um terapeuta. Cristo está dizendo: não brinque com o pecado, não negocie, não racionalize, não decore com linguagem bonita. Se ele é um obstáculo, corte fora. Se ele te cega, arranque. Essa é a lógica do reino. A santidade vale mais do que qualquer relacionamento que você tem, qualquer parte do seu corpo, qualquer coisa que você acha essencial. Mas essa linguagem nos choca. E por quê? Porque fomos ensinados que ferir a nós mesmos é autoviolência. Se um relacionamento me faz me sentir bem, como é que eu posso abrir mão dele? Não faça isso. Você acha que algum terapeuta ia dizer isso? Largue o que te faz mais feliz. Mas Jesus está usando essa figura extrema não para promover autoflagelo físico, né? Mas para revelar o grau de seriedade que devemos olhar para o pecado e para a glória de Deus. E essa seriedade é ofensiva para uma geração que relativiza tudo, que vê o pecado como falha de autoestima, ou como um desequilíbrio momentâneo, psicoquímico da minha biologia, que diz: ame a si mesmo e tudo ficará bem, sinta-se bem com você mesmo. Mas Jesus diz: se isso é um obstáculo, arranca fora, ainda que seja o seu olho, ou seja, ainda que seja uma coisa muito vista como muito essencial. Não é essencial, nada é essencial perto. Aqui não há espaço para preservar tudo que nos é caro. Não porque Deus queira nosso sofrimento, mas porque há partes de nós que se tornaram tumores.
e se não forem removidas, nos matarão. E Jesus não está sozinho nessa pedagogia. Paulo vai dizer: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Colossenses 3:5. Ele usa a mesma linguagem: morrer, matar, crucificar. A vossa natureza, o teu ego, os teus sentimentos, todas essas coisas que o mundo grita: preserve. Essa é a sua vida, a vida cristã, não uma jornada de ajustes suaves. A Bíblia diz: crucifica o velho eu. Não diz: olha, vai dar um jeito. Não há linguagem suave. E se isso sou exagerado, talvez seja porque nos acostumamos a esse cristianismo domesticado, humanista secular, um cristianismo que não exige nada além de crença interna. Eu acredito. Mas Jesus exige tudo. Ele exige os olhos, as mãos, os afetos, os sonhos, os instintos. Ele diz: é isso que é mais essencial, é o teu olho, então arranca. Não há céu para quem diz que qualquer coisa importa mais do que Cristo. Isso, a gente podia olhar como ele fala com os fariseus como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas opostos a isso por dentro. Nós temos pontos sem fim. Pedro amava Jesus, eu não duvido disso, nem você, nem a Bíblia. Ele havia deixado tudo para segui-lo: seu barco, seu emprego, seu trabalho, Era o primeiro a falar, o primeiro a agir, o primeiro a se jogar no mar para estar com o mestre. E foi esse mesmo Pedro que, ao ouvir Jesus falar sobre a sua morte, se aproximou e disse: Senhor, tenha pena de ti, tenha compaixão de ti. De modo nenhum isso vai acontecer com você. Não fique falando essas coisas negativas. Vamos ser positivos aqui. E Jesus virou para ele e disse: para trás de mim, Satanás. Mateus 16:23. Essa frase é uma das frases que mais cai como um raio na Bíblia. Pedro, o confessor da fé, o amigo bem intencionado, o discípulo mais impulsivo e próximo, é de repente chamado de Satanás. Jesus não hesita, não suaviza, não diz: Pedro, eu entendo o seu medo, eu entendo que você está preocupado comigo, eu entendo que isso é compaixão. Isso não estaria tocando no que era verdadeiro sobre aquilo. Ele discerne o espírito de Pedro, ele vai até a intenção final, até a fonte da onde aquilo nasce. Ele ouve o que ninguém mais ouviu e responde com exatidão de quem sabe o que está em jogo: a salvação de todos os eleitos. Porque sim, era carinho, mas era um carinho demoníaco. Não basta você identificar: isso aqui é cuidado, isso aqui é empatia. A questão é demoníaca, me afasta de Deus. A questão não era que Pedro não estava sendo carinhoso e dizendo: tenha pena de você mesmo. A questão é que a fonte daquilo era Satanás e não Deus. Aquele tipo de preocupação consigo mesmo. Pedro não queria ver Jesus sofrer. Isso não é bom? Não. Depende da fonte da onde isso saiu e o que vai ser feito para evitar o sofrimento. Ele queria proteger Jesus do caminho que o Pai decretou na eternidade. Da onde isso poderia vir? Jesus podia ver como amor e carinho, querer convencê-lo a não cumprir o propósito do seu Pai. Tu me serves de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Essa frase deveria ecoar como um trovão nos corredores da espiritualidade moderna, porque hoje tudo que é emocionalmente bem intencionado é automaticamente canonizado. A pessoa não sabe, mas ela fez isso de boa intenção, foi com amor, foi com compaixão. E daí? Isso está de acordo com o decreto do Pai? Com o propósito dele? O critério supremo não é mais a verdade, mas a empatia. Pedro estava sendo empático. Não é mais a fidelidade à palavra, mas a sensibilidade do momento. E nesse sistema dizer: não faça isso, é pesado demais para você. Soa como amor,
Mas Jesus diz: isso não é amor, isso é veneno. Jesus vê além, ele não se curva ao afeto mal direcionado. Alguém pode ter um afeto mal direcionado, mas Jesus não se curvava só porque era afeto. Ele ama Pedro, mas ele ama muito mais seu pai. Ele valoriza a lealdade do discípulo, mas ele valoriza infinitamente mais a cruz, razão pela qual ele fez o mundo. E é por isso que ele diz: para trás de mim. A fidelidade ao plano divino exige discernimento espiritual. Se tudo que você quer é aceitação, empatia, coisas que fazem bem ao seu emocional, então você está pronto a fazer qualquer coisa que tenha isso e que esteja contrário ao que Deus quer. E discernir o espírito de uma fala, mesmo quando ela vem de alguém que te ama, é uma das tarefas mais difíceis do cristão. Nem tudo que vem com carinho, com empatia, é Deus. Muitas coisas que chegam a nós como empatia, carinho, atenção, preocupação, vêm do inferno. Portanto, se o teu critério for carinho e empatia, você vai ser enganado o tempo todo pelo diabo. Pedro amava, mas estava atrapalhando aquilo que o pai decretou para o seu filho. Ele queria poupar Jesus, mas estava na prática fazendo o jogo do diabo. Portanto, nem quando você segue também os seus melhores sentimentos, você pode estar fazendo o jogo do diabo. Você tem que dizer: os meus sentimentos estão de acordo com Deus. Quantas vezes, por amor, por empatia, por cuidado, não nos tornamos obstáculos entre nossos irmãos e a cruz? Nós achamos que a melhor coisa que podemos fazer por eles é evitar que eles abracem a cruz. Pedro achava que a melhor coisa que ele podia fazer por Jesus era evitar que ele fosse para a cruz. E às vezes, nós, quando estamos com alguém, claramente Deus está, aquilo que aquela pessoa está vivendo deve levá-la para a cruz, mas nós estamos prontos a impedir. A cultura terapêutica nos ensinou que devemos proteger os outros da dor a qualquer custo. Que confrontar é tóxico, que impor limites espiritual é opressivo, que chamar alguém de volta ao arrependimento é abuso. Que toda disciplina é um trauma. Mas Jesus mostra outra coisa: às vezes proteger alguém da dor é roubar ele da salvação. Pedro não entendia ainda que o caminho da cruz era inegociável, que a glória só viria pela humilhação, que a coroa dependia dos cravos, e Jesus chegou cheio de zelo, não o elogia pela sua empatia, o repreende por ser um tropeço para ele. Porque o maior amor não é o que impede o sofrimento, é o que não impede o propósito de Deus na sua vida. E Deus tinha um propósito eterno na cruz. E nós também somos chamados a discernir entre o espírito da piedade aparente e a vontade de Deus, porque a cruz na minha vida, na tua vida, vai continuar sendo escandalosa. Qualquer pessoa natural provavelmente vai dizer: não faça isso, se poupe. E sempre haverá vozes bem intencionadas que tentarão nos afastar da cruz, com empatia, carinho, mas o Cristo que nos salva disse não até ao seu melhor amigo, porque o sim ao Pai era muito mais precioso do que qualquer afeto humano. Nem todo carinho vem de Deus, e o amor que não aponta para a cruz pode, sem saber, ser a voz do inferno. E esse é um destino inegociável. Nós podíamos continuar vendo como Jesus, que foi tão doce tantas vezes, foi no cerne de tudo que nós falaremos hoje, que não é emocionalmente bom, não faz o que um amigo faz,
E a Bíblia está cheio. Os evangelhos, em vez de esconder isso, colocaram essas verdades ali. Ele vai dizer: aquele que não amar a mim mais do que a mulher, os filhos, a mãe, o pai, não é digno de mim. Você pode dizer: isso me faz me sentir mal. Quer dizer isso mesmo. Não é uma metáfora. Se algum dia esses amores forem um impedimento, então você não pode ter dúvida de que amor vai escolher. Aí isso me faz me sentir mal emocionalmente, me coloca em conflitos. E daí? Essa é a verdade. Se você realmente ama qualquer um, pai, mãe, filho, mais do que Cristo, então você não é digno dele. Essa é a verdade. Se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai e sua mãe, essa palavra não cabem em um cartão de boa-vinda. Imagina alguém entrar no cartão de boa-vinda e dizer assim: olha, aqui está, venha para mim. Se você não me amar mais do que pai e mãe, isso não cabe, não se encaixa numa conferência sobre equilíbrio emocional. São palavras que queimam, que desconcertam, que nos colocam diante de um abismo e nos perguntam: você quer mesmo me seguir? Você pode um dia ter que escolher entre o meu amor e o amor dos seus filhos. Não há suavidade aqui, não há negociação. Ele não está oferecendo um plano de vida, está exigindo a sua própria vida. Porque ele diz: aquele que não amar pai, mãe e a si mesmo, mais do que a mim. Isso inclui tudo que é para nós, tudo que parece ser inegociável. Jesus está dizendo para mim: entre mim e você não existe nada inegociável. Nos afetos mais profundos, nas relações mais íntimas, nas identidades mais sagradas, Jesus não está promovendo o ódio familiar, está expondo o conflito inevitável entre o reino e qualquer laço terreno. Ele está dizendo que seguir a Ele significa muitas vezes ser mal compreendido, não só pelo mundo, mas pela sua esposa, pelo seu esposo, pelos seus filhos. Esse escândalo absoluto para a nossa geração, porque o que mais ouvimos hoje é: valorize seus vínculos, honre seus sentimentos, siga o coração e as relações que te fazem felizes. Jesus está dizendo: não, nenhuma relação que te faz sentir qualquer coisa pode ser algo não negociável. Ele não pede, ele exige. Cristo diz: se você ama a sua vida mais do que a mim, você vai perder tudo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la para a vida eterna. O Evangelho não nos chama a uma vida mais feliz, como o mundo determina o que é felicidade. Nos chama a uma vida crucificada. E a cruz não é simbólica, a cruz exige que o que amamos mais do que a Cristo deve morrer. Isso significa que a fé, muitas vezes, é um divisor de lares. Jesus não negou isso. Ele disse: não cuideis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas a espada. De agora em diante estará mãe contra filho, filho contra pai, nora contra sogra. A mesma salvação que nos dá irmãos eternos pode nos afastar de muitos laços de sangue. Porque o discipulado não é apenas espiritual, é existencial. Ele redefine vínculos mais fundamentais. E isso não é amargura, isso é santidade. Cristo não está nos chamando para odiar as pessoas, mas a amá-lo tanto, a segui-lo com tanta exclusividade, que todos os outros afetos pareçam pálidos e secundários comparados a Ele. Ele não quer concorrentes, nem filhos, nem cônjuges, nem nós mesmos ou o nosso ego. E isso também vale para o que possuímos. Qualquer um que não renuncia a tudo que tem, tudo, dinheiro, sonhos, controle, carreira, esperança, planos, casa, futuro. Se algo se torna importante, deve cair diante da obediência, porque nada é neutro no reino de Deus. Essa é a antítese mais escandalosa do Evangelho em relação às nossas emoções e o cuidado emocional. Construa uma vida significativa, Jesus diz. É o que o mundo diz. Construa uma vida significativa, Jesus diz: perca a sua vida. O mundo diz: ame-se, ele diz: negue-se.
Onde o mundo diz: proteja a sua paz, ele disse: tome a sua cruz. O reino não é compatível com sentimentalismo, ele é compatível com afetos profundos. Marido, amai vossas mulheres. Mas ele não é compatível com sentimentalismo, queridos. Ele exige fidelidade acima de afetividade, ele exige centralidade que nenhum outro relacionamento pode ocupar, e isso custará algo. Custará olhares estranhos, custará acusações de fanatismo, custará perder quem amamos, mas isso, por fim, é liberdade. Porque quando perdemos tudo por Cristo, descobrimos que nunca tivemos nada sem Ele. E quando Ele é tudo, até os vínculos que foram feridos podem ser curados. O que Ele está dizendo é o seguinte: se você perder a sua esposa por causa de mim, você vai ser curado. E quando Ele é tudo, até os vínculos que foram feridos podem ser curados, não com cola humana. Ele diz: não é que eu tenho remédio, eu vou te curar com o meu sangue. Eu vou te curar com um amor muito maior pendurado na cruz. Eu perdi o meu pai para te salvar. A cruz não nos pede para sentirmos menos, ela exige que amemos a Cristo mais do que qualquer um, inclusive nós mesmos. E esse amor, quando verdadeiro, é fogo que consome tudo que não pode atravessar nossa comunhão com Cristo. Tem muito mais, mas isso é suficiente. Nunca mais defino o amor com o que me faz me sentir bem. Ou você vai ouvir o evangelho, entre aspas, do humanismo secular, do seu próprio coração, ou o evangelho de Cristo. Mas como Paulo disse, não existe outro evangelho. Vamos ficar de pé. Pai, obrigado por essa manhã de domingo, manhã da ressurreição. Nós sabemos, Senhor Pai, que todos nós estamos incluídos em tudo que foi dito. Todos nós enfrentamos, Senhor Pai, problemas em todas essas áreas, e todos nós precisamos de santificação em todas elas. Nenhum de nós escapa, nenhum de nós pode olhar para isso, Senhor Pai, e dizer: isso é bom para alguém. Isso é bom, importante e fundamental para todos nós. Que o Teu Espírito Santo então aplique aos nossos corações. Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta certa, ela se abrirá então. Pois quem pede recebe, quem busca vai achar, e aquele que bate a porta se abrirá. Deus conhece o melhor, a bênção pra nos dar. Se não é o que pedimos, é o que irá nos guiar. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza há poder, na espera há direção. Sua vontade é boa, a melhor solução. O tempo que parece longo pra mente impaciente é o exato momento pra resposta que é crescente. Se a oração não vê resposta, olhe bem com atenção. Deus já pode ter agido fora da contemplação. Sua graça é perfeita, nos ensina a esperar. Mesmo no silêncio, Deus sabe o que é nos amar. Na fraqueza há poder, na espera há direção. Sua vontade é boa,
Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam na porta certa, ela se abrirá então. Sua vontade é boa, a melhor solução. O tempo que parece longo pra mente impaciente